Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo neste momento, 11h23 na Espanha. Já é 13 de fevereiro de 2026 em Israel. E novas notícias sobre o que vai acontecer, sobre o que vai ocorrer nas próximas horas ou dias, semanas no Mar Mediterrâneo e no Golfo Pérsico. Israel e Estados Unidos estão indo para uma guerra. E vamos contar tudo isso aqui ao vivo com seus likes, seus comentários. Família, vamos começar. Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, nada mais nada menos que neste 12 de fevereiro de 2026, onde a notícia foi confirmada após a visita de Netanyahu. Eu acho que o que dissemos ontem à noite, o que conversamos ontem à noite, de que essa reunião foi simplesmente para coordenar um pouco. Como é que vai ser a coisa? A coisa que se chama guerra. Que não é uma coisa pequena, Precisamente, coordenar um pouco como vai ser o esforço de guerra, quais são os objetivos que vão ser definidos, atrás de quem eles vão. Isso também é importante e vocês vão se surpreender. Temos a lista de alvos que os Estados Unidos e Israel vão buscar eliminar. E nem mesmo 24 horas depois já se confirmava ou se confirma evidentemente o que dizíamos. A chegada de um segundo porta-aviões, o navio que estava agora mesmo fazendo um treinamento conjunto de capacitação para entrar em uma zona de combate. Esse porta-aviões vai acelerar esse treinamento. Normalmente são de 3 a 4 semanas, faz só 9 dias, talvez fique mais alguns dias. E agora vamos explicar por que esse treinamento é tão importante. Por que não se pode enviar diretamente um porta-aviões e por que é necessário que as coisas agora avancem um pouco mais. Mas também é preciso ler nas entrelinhas de toda essa história, é preciso ler tudo. E aqui, em Estratégias Militares. Hoje à noite revelaremos todos os detalhes do que está acontecendo. Para nossos amigos de Israel, para esse grande povo de Israel, do qual todos fazemos parte de alguma forma, de um jeito ou de outro. Sejam bem-vindos, família! É super importante o like de vocês, os comentários de vocês, para que o canal chegue ao 500 mil, que estamos a caminho disso. Os seguidores caíram de novo. Continuamos com 422 mil, vamos tentar hoje à noite. Por favor, se você não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Netanyahu, o que Bibi disse ao chegar em Israel? Importante, foi uma viagem rápida, ida e volta. Ele chegou lá, esteve na Casa Branca, esteve com Marco Rubio, assinaram um acordo, tiveram uma reunião importante. Em referência ao futuro do que vai acontecer nas próximas horas, dias ou semanas, e agora vou lhes dizer por que semanas. Se vocês vão entender, o pessoal que esteve ontem na live vai entender super bem. Do que nós já estávamos programando vai tomando forma, e nossa previsão possivelmente será a mais acertada nessa questão. Bibi Netanyahu. Uma visita curta, mas importante em Washington. Em uma conversa com o nosso grande amigo, o presidente Trump, temos uma relação muito próxima e muito verdadeira. Diz aqui, Bibi diz: acabei de concluir a reunião com Donald Trump, acabei de concluir uma visita curta, mas importante, a Washington. Em conversa com Trump, o presidente afirma que os iranianos já sabem com quem lidam. Acho que as condições que ele cria, junto ao reconhecimento do erro por não terem chegado a um acordo da última vez. Que os iranianos, combinadas a um acordo, o que mostra que eles entendem. Um dizia que Bibi queria ouvir Donald Trump, a opinião de Bibi. E dizia ouvir a opinião de Trump. Do ponto de vista de Israel, e na minha opinião não só de Israel, não se trata apenas da questão nuclear, também se trata dos mísseis balísticos, da perspectiva, e não se trata apenas dos mísseis balísticos.
Isso foi Bibi Netanyahu falando sobre o que está acontecendo com o Irã. O que vai acontecer com o Irã? Por que é importante acabar com o programa de mísseis? Por que é importante fechar as usinas nucleares deles? E Draghi? Hoje não sei se vocês conhecem o Draghi. Argentino, diretor da AIEA, da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que o Irã teria urânio suficiente para 6 ogivas nucleares. Bibi Netanyahu, ou seja, Benjamin Netanyahu, nós dizemos Bibi, é o Bibi que vocês estão vendo aí na tela, primeiro-ministro de Israel. Draghi disse que eles podem ter até 6 ogivas nucleares, que tem urânio para montar 6 ogivas nucleares de baixa potência. E eu quero fazer uma reflexão com vocês, quero ver as opiniões de vocês no chat, por favor. Quero ver o que vocês pensam sobre tudo isso, porque é importante. Um governo ou uma ditadura que em 2 dias massacrou mais de 30 mil pessoas, o que vocês acham que Gracias faria? Com uma arma nuclear? O que vocês acham? Eu acho que Rafael Grossi deixou isso claro. Me desculpem, não Draghi Grossi, eu me enganei, Rafael Grossi. Ele disse que eles poderiam ter entre 4 e 6 ogivas nucleares. Que eles não têm acesso neste momento para saber onde está o urânio. Inspetores da OEA aguardam há meses permissão para acessar 3 usinas de enriquecimento de urânio do Irã. O acesso foi negado a eles. 400 quilos de urânio enriquecido. A mais de 60% permanecem enterrados sob os escombros dos bombardeios de Fordó. E esse material é suficiente para fabricar dezenas de bombas atômicas. Percebam isso, comunidade, é super importante. O que estamos falando neste momento, o que estamos dizendo. Bombas atômicas. Bem, falando de bombas atômicas, falando de armas não convencionais, para que as pessoas já vão tomando posição e vão percebendo coisas que estão acontecendo. Neste momento, os Estados Unidos ordenaram preparar uma ala de B-52 exclusivamente com munição nuclear. Os Estados Unidos da América, insisto, deram a ordem para que já haja aviões B-52 preparados de forma permanente com sistemas de armas não convencionais. Isso acontecia na Guerra Fria, agora está acontecendo de novo com essa história. Vamos ver muitos detalhes, vamos ver muitos vídeos. Donald Trump falou: o Irã lançou algo ao espaço, isso também precisamos ver. E para finalizar um pouco. Israel tem seus objetivos para esta guerra. O Irã também tem seus objetivos para esta guerra. Por favor, assistam a esse vídeo. Reparem, isto é a televisão pública iraniana. Ele vai trazer segurança para todo mundo. A primeira pessoa é Natan Yavu, chefe do regime sionista, David Barbar. O genocida Netanyahu. Israel Katz, ministro da Defesa, David Barnea, diretor do Mossad, Samir, diretor das FDI, o diretor da Força Aérea, El, chefe da organização terrorista Mossad, Israel Katz, ministro da Guerra de Israel, Shlomi Binder, chefe da Organização de Inteligência do Exército. Tomer Bar, comandante da Força Aérea, Itzik Cohen, chefe do Departamento de Operações do Estado-Maior, e Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Continuar. É. É muito impressionante o que estamos vendo, que coloquem isso na televisão. Mas é que Israel já deu a resposta?
Israel já deu a resposta e ainda publica no canal 12. Sim, no canal 12. Atenção. Desculpem, canal 12. Você liga esta imagem ao regime do Irã. Vocês já sabem que o canal 12 em Israel é praticamente um canal do governo. Preparem-se, hein? Imagem do canal 12, família. Bom. Quem temos aqui? Por aqui? A lista dos indicados por Israel. O comandante da Guarda Revolucionária, o comandante do Exército Larijani, o comandante da ala de lançamento de mísseis. Acho que o de baixo à esquerda, o filho do Ayatollah, não o promotor. Acho que é o procurador-geral dos Ayatollahs. O que está logo à direita, embaixo do turbante imundo. Esse é da Guarda Revolucionária. E o cabeça de cartaz para finalizar o trabalho, o Ayatollah. Esses são os demônios propostos por Israel para a nova guerra que está por vir. Cheira a demônio dos fortes. Sim. Não me parece absurdo, hein? Não me parece absurdo. Ir justamente atrás desses indivíduos, que são o eixo do mal, é o pior do pior, responsáveis pela morte de milhares e milhares e milhares de pessoas. A outra informação relevante. Primeiro vamos com o tema do Irã, depois vamos com o tema de Israel, depois vamos com o tema dos Estados Unidos e depois fazemos um mosaico maior. Talvez falemos sobre a Venezuela. Então podem acontecer coisas aqui hoje na transmissão, hein? Eu não tenho pressa, estamos tranquilos, hoje nos despedimos, descansamos, estamos um pouco relaxados, podemos fazer de tudo aqui, hoje. Próxima fotografia. Não é publicidade, é Starlink. Os Estados Unidos da América podem ter introduzido no Irã a nada desprezível quantidade de 6.000 antenas de terminais Starlink durante os protestos. Para que servem? Para que quando começar, talvez a guerra, haja comunicações dentro do Irã, haja vídeos, enfim. Que eles também estão levando material, viu? Atenção ao Mahmoud. Uns amigos todos do Charles Wagner. Não, né? Bem, temos que arranjar um apelido para esses aqui, porque os nomes estão cada vez piores. Bom, eu vou chamar eles de os dos cobertores. Porque eles andam com cobertores em cima, ficam cobertos, ainda mais com o que a criatura falou. Ainda mais com o que ela disse. Eu disse que sim, fiz ortoprotética e ele disse, me dê 2 lugares. A criaturinha disse o seguinte, eu vou ler, coloco ao fundo o movimento do ratinho, isso é ótimo. Isso é ótimo. Tron nos pediu que permitíssemos que ele atacasse alguns alvos simbolicamente e ele nos permitiria tomar represálias, mas nós recusamos. Qualquer erro desse tipo resultará em entre 3.000 e 4.000 mortes de americanos. Que Tron ligou para pedir permissão para atacar o Irã simbolicamente. Olha, vamos bombardear 4 pedras na montanha acima do bunker do Ayatollah. Vamos destruir 4 depósitos vazios. Depois vamos lançar um par de
sinalizadores sobre uma fazenda de camelos e depois vocês podem lançar mísseis balísticos. Essas pessoas vivem, vêm. Eu não sei o que eles consomem lá, se é açafrão ou o que realmente consomem no regime iraniano. Mas me parece que eles estão um pouco perdidos, um pouquinho perdidos. Bom, tudo bem que digam isso, porque, claro, isso o Donald Trump vai ficar sabendo. No relatório diário vai dizer, bom, e esse, quem é o Nabami? Quem é esse cara Nababian? Inclua esse na lista também. Faremos um ataque simbólico contra ele. Isso é como a Guerra dos 12 Dias. Nos primeiros 40 minutos, eles destroem toda a cúpula militar. Não, isso foi uma derrota de Israel. Israel foi derrotado na Guerra dos 12 Dias. Sim, mas eles destruíram nossa cúpula militar 2 vezes, ficamos sem cientistas do programa nuclear, destruíram Fordow, destruíram Natanz, Isfahan, Arak. Não, mas foi uma derrota de Israel. E por que Trump não deixou eles continuarem? Enquanto isso, com a ajuda dos russos de Rasputin, eles têm se dedicado a lançar satélites ao espaço hoje. A partir do polígono do Cazaquistão, em uma nave russa, colocaram lá um par de satélites. Não sabemos para que será. Suponho que será para encontrar os dissidentes dos protestos e massacrá-los. Mas é nisso que o Irã gasta seu dinheiro. Lançar satélites para espionar Israel, espionar outras nações. Comunicações e outras histórias. Mas vocês já vão morrer com tudo isso. Eu não faço diferença entre Hamas e Irã. São os mesmos. Preparem-se, sentem-se, abram bem os ouvidos para o que vem aí. Agora. Fizeram uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos que Osama Hamdan. Osama Hamdan é aquele que nunca passou fome na vida. Mora no Catar. Lá o dia todo, deitadinho, tomando sol com protetor solar, cercado de mulheres de moral duvidosa, mas de burca, e comendo como se não houvesse amanhã. Osama Hamdan foi entrevistado. Preparem-se para a entrevista, estou falando sério, preparem-se para o que vocês vão ver aqui agora. Porque isso já é o cúmulo. O mundo saindo às ruas para dizer, contar e falar. Que liberte a Palestina do rio ao mar. Que pena, coitados, pobrezinhos. Israel genocida. Bom, não. Atenção a esta parte da entrevista. 40 segundos que vão refletir a realidade do movimento do Hamas. Por favor, prestem atenção. Isso é épico. O que vemos nas câmeras de vídeo com bandanas? Podemos ver nas câmeras tipo GoPro uns caras com bandanas na cabeça. Eles estão falando sobre 7 de outubro, não é? With Qassam Brigade logos. Com o logo das Brigadas Al-Qassam. Eles estão falando de outubro. Que claramente dá para ver que são palestinos. Atirando Young people at the Nova Festival. Em jovens na festa nova. Who were these people if they were not your fighters? Quem são essas pessoas se não são seus combatentes? Pergunta o jornalista Osama Hamdan. Preparem-se, segurem-se na mesa e aguentem. I have to ask for that. Preciso perguntar sobre isso. Porque os israelenses têm traidores que mataram os palestinos. Porque os israelenses foram traidores. Eles mataram palestinos. Why not to film?
vestidos de palestinos. Traíram os palestinos vestidos de palestinos. Os israelenses porque estavam vestidos de palestinos. Por que não poderia ser que eles tenham feito o mesmo? Ele diz: Você está querendo dizer que Israel... Israeli Defense Forces que as forças de defesa de Israel dressed up se vestiram como jihadistas do Hamas, like your fighters to kill them. como seus combatentes para matar judeus? Acho que os israelenses estão inventando uma grande história. Ele diz, acho que os israelenses inventaram uma história falsa. Sobre como os palestinos mataram civis. De como os palestinos mataram civis. To justify para justificar matar 75 mil pessoas em Gaza? Osama Hamdan está dizendo: estou falando muito sério. Está dizendo: esse ser de luz sinistro, onde quer que esteja, que as FDI se vestiram como as brigadas de Al-Qassam. No dia 7 de outubro e foram até a Festa Nova para massacrar judeus. Aliás, aqui está a foto do Sheikh Yassin. Acho que Israel o mandou para o inferno junto com a cadeira de rodas. A foto de quem aparece aqui, vestido de branco, que de branco não tinha nada. O paralítico. Osama Hamdan está dizendo que Israel matou seu próprio povo. Ontem ou anteontem, já não lembro que dia foi, vou procurar por aqui. Um desses que tenho recente. Que para mim, acho que é importante lembrar as pessoas por que Israel está onde está, por que aconteceu tudo o que aconteceu, por que ocorreu tudo o que ocorreu. Tudo isso é importante. Para que as pessoas entendam por que eu faço tudo isso. De estar todos os dias insistindo uma e outra, e outra, e outra, e outra vez. Essas pessoas nos vídeos falavam em árabe, vestiam-se como as brigadas de Al-Qassam, andavam com os comandantes militares de Al-Qassam, eram gazatianos, eram terroristas, eram assassinos. Eu digo isso claramente. Eu estive nos lugares, geolocalizei cada um dos vídeos que consegui geolocalizar. Estive em Israel geolocalizando os lugares. Estive reconstruindo o que aconteceu em 7 de outubro. Em breve vocês vão ver, já temos tudo preparado. Com Ariel Kaniensky, judeu, história. Essas pessoas no dia 7 de outubro entraram para massacrar uma vila inteira. Entraram e agora vem nos dizer que foi Israel. É sempre a mesma coisa. Quando algo acontece no mundo, são os judeus. Quando algo ruim acontece no mundo, é o Mossad. São assim. É amanhã de 7 de outubro de 2023. Isso é terrível. Infelizmente, temos que mostrar de novo. Este é o kibbutz de Alumim. E isso é o que essas pessoas fizeram. Segundo Osama Hamdan, este é judeu, é das FDI. Continuação a seguir. Esses dois também são das FDI. São soldados das FDI. Este está morto, graças a Deus. Graças a Deus. E vão atirando nas pessoas para que as pessoas entendam.
É uma verdadeira loucura. E não vou continuar com o vídeo porque é humilhante demais, terrível demais. Como eles conseguem esperar 30 ou 35 segundos para executar uma das garotas? Que tipos como Osama Khandan ainda existam é um mistério, mas há muitos como ele. Eu digo como Bukele. Está vivo? Embora não seja algo que me agrade, Bukele diz isso sobre os direitos humanos, eu digo isso sobre toda essa gente. É o cúmulo dos cúmulos, mas eles continuam fazendo o que querem, não vão se desarmar. Eles vão preparar outro 7 de outubro assim que tiverem oportunidade e vamos começar tudo de novo. Como na Guerra dos 12 Dias. Isso já poderia ter acabado. De alguma forma. Vamos agora direto com Donald Trump, vamos agora conversar. Aliás, o presidente da Grécia aprontou uma para Erdogan. Preparem-se. O presidente da Grécia deu uma bronca no Erdogan. Vou me posicionar em uma área estratégica para não ser atingido pelos vírus. Vou ficar aqui embaixo, me escondo com a marca d'água, pronto. O presidente da Grécia assina um acordo com Erdogan. Ele está suando o nariz, me desculpem. Isso é meio... Se vocês estiverem jantando, não olhem. Se ele assoar um pouco o nariz. Pega o lenço, limpa o nariz um pouco melhor. Pega o lencinho, olha para baixo, coloca na jaqueta, olha para alguém, sorri com cara de travesso, tira o lencinho, abre. O livrinho onde vão assinar. E dá de lembrança para Erdogan. E ri, não viu ninguém? Ícaro, os gregos, sempre uns espertinhos, né? Uns espertinhos. Minha mãe me perdoe. Erdogan, te pegaram direitinho. Erdogan, o moleque, minha mãe. Coisas curiosas que acontecem, né? Coisas curiosas que acontecem. Né? Tudo bem, vamos para os superchats, vamos levar a sério, vamos ficar aqui um bom tempo, pega um lanche, um sanduíche, porque vamos ficar aqui um bom tempinho. Temos que falar sobre um monte de coisas. Hoje não vou abrir 20 lives, vou abrir só uma. Vamos falar sobre o que aconteceu no Pazo também. Bom, é que tem notícia de última hora, tem breaking do que aconteceu, mas também tem outra coisa interessante. Os Estados Unidos já têm canhões a laser para derrubar drones. E eu suspeito que se eles já têm esses canhões implantados na fronteira com o México, também devem ter implantado no Oriente Médio. Assim, entre uma coisa e outra, soubemos mais informações. Mas antes de continuar, vamos ver o nosso mapa preferido. Qual é? É o mapa dos aviões. Vamos lá, vamos nessa, família. Estamos ao vivo agora mesmo. Estratégias militares. Um pouco de alegria. De entusiasmo. 11.000 pessoas. Vamos dar uma força para o canal com seus likes. Vamos nos inscrever. Vamos conferir a situação no Golfo Pérsico. Um Zen 5 Galaxy por aí sendo implantado. Mais 2. Overlord. O drone que acabou de decolar. O drone sabe que deve sair quando começam estratégias militares. Acabou de decolar o MQ Triton. O pessoal que está em Abu Dhabi, espanhóis, latinos, olhem para o céu. Olhem para o noroeste e vocês vão ver um pássaro enorme.
a 754 metros de altura, e subindo. Pois o Triton começa seu trabalho noturno vigiando terroristas no Estreito de Hormuz. Continuamos. Outro C-17 que vai. Eu realmente não sei se estão mudando todo o exército dos Estados Unidos da América. Mas isso não para, isso não para. Olha, 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 olha. Bom. Cuidado com isso, hein? Um C-40 Clipper que transporta personalidades do governo e o Spar-16. Outro 40 Clipper, os dois juntinhos. Rumo à Europa. Bom. E um Dornier de vigilância aérea, ou talvez de transporte pessoal, né? Esse é de transporte pessoal. Também rumo à Europa. Aqui a coisa está ficando interessante. Bom, saudações para Havana. Vocês têm um P-8 Zona Norte, agora mesmo Zona Norte de Havana. P-8, por ali, dando voltas. Um Pegasus reabastecendo em voo. Ei, esse aqui é interessante. Esse é super interessante, né? De onde vem esse C-17? Deixa eu ver. Desde Ghana. É que vai ser implantado um contingente para combater o terrorismo na Nigéria. E este C-17? Tem estado circulando por aí. Bem, um P-8 chegando a Honolulu. Um Stratotanker decolando. Bem, mais ou menos. Já temos a situação sob controle. Vou confessar uma coisa. A única vez que vi um esquema assim e que não foi lançado um ataque foi quando o Irã lançou um ataque em resposta ao assassinato de Qassem Soleimani. Os Estados Unidos moveram um monte de equipamento e no último minuto Donald Trump cancelou o ataque porque Bibi disse para ele cancelar. Senão isso já teria acabado. O dia de Qassem Soleimani, digo assim, muito sinceramente, com isso, desde a época de Soleimani não se via algo assim. Naquela ocasião o ataque foi cancelado, eu acho que dessa vez não vai ser cancelado, aliás, acho que vai ser ainda muito maior. Vamos aos comentários, superchat que temos por aqui. Família, ainda precisamos ver Donald Trump, ainda temos um monte de coisas para ver. Então não pensem que só porque colocamos o superchat aqui vamos encerrar o programa, porque não é assim, ainda vamos ver mais coisas. Meu Deus, o pirralho grego, hein? Ele deu uma bronca no pirralho. Oi? Crise internacional causada por um pirralho. A Turquia declara guerra à Grécia por causa de um pirralho. Vocês não imaginam. Presidente grego. Obrigado, lançadores de meleca para Erdogan. Os títulos têm que ser terríveis. Bom, vamos com o primeiro clipe de Donald Trump sobre a situação. Aliás, ontem eu esqueci de dizer. Há rumores de que evacuaram o Ayatollah para fora de Teherã, mas são apenas rumores, isso não quer dizer que seja verdade, faria sentido. Pessoalmente, acho que faria bastante sentido tirar o Ayatollah de Teherã antes que apaguem ele de vez. Vamos começar com Trump e também com comentários ao mesmo tempo. Presidente Mocoso vai embora, já vamos colocar o POTUS.
Ivete, muito obrigado, Sara, muito obrigado por estar aqui conosco, Starline, muito obrigado, Pamplemouse, começamos Harney, começamos também. Matias, olá, estatista, quando começa a guerra? Parem de ameaçar os iranianos e enrolar. Agora eu vou te contar as datas do meu diário de bordo. Bom, estatista, está com problema de áudio com picos de saturação? Ok, vamos verificar isso. Vamos dar uma olhada, acho que agora está bom. Por favor, confirmem se o áudio está bom, se está tudo certo, se não há saturação. Obrigado pela colaboração, estou ajustando as configurações para melhorar. Sempre chamam um chat de ranho nuclear, meu Deus. Não riam. Mas existem agentes nervosos que foram usados em papel por serviços de inteligência. Para eliminar alguma pessoa... Cubabunga, diz Jax. Eu sei que é Cubabunga, não faço a menor ideia. Tá tudo certo com o áudio, família? Confirmem se está tudo certo, se estamos prontos. Beleza, deixamos mocos e vamos com potos. Donald Trump falou principalmente sobre Bibi, sobre a figura de Bibi, e disse que não entende, porque ele ainda não foi perdoado para acabar logo com esse julgamento miserável que estão fazendo com Bibi. Por causa de alguns charutos e umas garrafas de champanhe. O principal poder dele é conceder perdões, mas ele não faz isso, sabe? Foi o que ele disse. Ele já fez isso 5 vezes diferentes, mas não quer fazer porque acho que ele perde o poder dele. Diz o presidente Ergos Herzog. Herzog, se diz assim. Herzog, presidente Herzog. Ele não quis conceder o perdão ao Bibi. Porque se ele fizer isso, possivelmente perde o seu poder. Acha que o povo de Israel deveria realmente envergonhá-lo? Ele é uma vergonha? Ele diz. O povo de Israel deveria se envergonhar? Porque seu presidente não perdoa Netanyahu? Por não conceder, ele deveria conceder. Presidente de Israel, o principal poder que ele tem é o poder de conceder perdões, e ele não está fazendo isso, sabe? Ele disse... Ele já fez isso 5 vezes, mas agora não quer porque acha que perde o poder. Acho que o povo de Israel deveria envergonhá-lo. O presidente respondeu e disse que Israel é um estado soberano. Ele aponta que não tomou nenhuma decisão, que não decidiu se vai conceder o indulto a Netanyahu ou não. E que vai fazer o que quiser. Depois, Herzog é quem começa a dar tapinhas e abraços em Donald Trump, quando ele liberta todos os reféns. E quando ele se levanta, Donald Trump diz, perdoa o Bibi. Em Israel acontecem coisas estranhas e há pessoas esquisitas. Muito, muito esquisita. Vocês perguntaram e disseram, quando vai ser o ataque ao Irã? Eu no programa de ontem, quem não assistiu, perdeu. Em segundas oportunidades. Eu disse que começa o Ramadã. Temos um mês de Ramadã. O porta-aviões precisa se preparar com o grupo de ataque. Entramos na semana de 16 de fevereiro, 23 de fevereiro, 2 semanas. Semana de 2 de março. Avanço. 9. De março, 4 semanas, e a partir daí começa a guerra. Por quê? Eu disse isso ontem. Porque o porta-aviões precisa passar por um treinamento para estar adaptado ao combate com as unidades que vão participar do desdobramento. Senão podem acontecer coisas como o que aconteceu no Mar Vermelho, que os Estados Unidos derrubaram um dos seus próprios aviões. Por falta de treinamento e de conexão e comunicação entre o porta-aviões, o grupo de escolta e os aviões em operações. O que se faz nesse tipo de deslocamento, nesse tipo de treinamento, a algumas milhas da costa dos Estados Unidos, é realizar exercícios de combate, simulações de guerra, para que todos estejam preparados e saibam como devem trabalhar. As tripulações, algumas das quais nunca foram deslocadas, são tripulações novas, precisam conhecer o formato de combate dos Estados Unidos, da América.
Se isso não acontecer, podem ocorrer erros, mas é possível acelerar e é isso que vai acontecer, o deslocamento do ônibus vai ser acelerado. No bairro. Eu acho que no próximo mês algo assim realmente deveria acontecer rápido, deveriam acelerar muito rápido, sim. Fran diz, acho que sobre o mês que vem. Sobre o mês que vem, ouvimos de novo. Novo. Acho que no próximo mês algo assim deve acontecer rápido, eles devem acelerar muito rápido, sim. Deveriam. Eles têm que fazer um acordo muito rápido, senão não vai ser no mês que vem. Esse é o cronograma que existe para o Irã. É o tempo para que o Jorbuz esteja em posição de combate. 3, 4 semanas. E foi exatamente o que eu comentei. Eu disse isso, vocês não vão gostar, porque vocês não vão gostar. Não é algo divertido estarmos com a incerteza se já vão tirar o Ayatollah ou não. As pessoas estão sofrendo, Israel está sofrendo. Mas isso é uma corrida de longa distância, isso é uma maratona. Aqui não vence o mais rápido. Isso é resistência. E os Estados Unidos realmente não têm pressa. Embora a gente ache que eles têm pressa por causa do Irã, eles não têm pressa nenhuma. Nenhuma. Por que eles não têm pressa? Quem tem que ficar nervoso são eles. Os iranianos. Eles vão vendo como vão chegando aviões, como vão chegando unidades de combate, como vão chegando mais navios, mais porta-aviões. Eles vão ficando mais nervosos, mais nervosos, mais nervosos. Os generais vão perceber que isso não é um ataque de 12 dias. E no final, o que vai acontecer é o que vai acontecer. Como aconteceu na Venezuela. Alguém traiu alguém e os Estados Unidos levaram a pessoa. Então aqui vai acontecer algo parecido. Alguém vai trair alguém dentro do regime. Os Estados Unidos iniciarão uma semana de ataques. Ou talvez em uma única noite. Destruir o que precisa ser destruído. E amanhã é outro dia. E amanhã, e no mês seguinte, chega o secretário de Energia e aperta a mão de quem estiver no comando. É que isso já aconteceu na Venezuela. É que o secretário de Energia tem andado de mãos dadas com Dessi. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não há pressa. Os Estados Unidos estão fazendo o mesmo que faziam com a Venezuela, só que a gente não percebe. Mas tecnicamente há aviões de patrulha marítima, há aviões de guerra eletrônica que estão fazendo conexão. De tudo o que está acontecendo por lá, eles estão fazendo o mesmo que fizeram na Venezuela. E vai chegar um dia em que os iranianos vão ficar muito tranquilos, porque eles estão vendo que não acontece nada. Nesse dia, tempestade? Nesse dia. Aviões sobre Teherã, aviões sobre Qom, aviões em Isfahan, e eles não vão poder fazer nada. Vamos com Trump, continuamos com Donald Trump. O que mais ele nos diz? Vou te dizer que ele foi um primeiro-ministro muito bom, foi muito forte, trabalhamos muito bem com ele. Ele diz sobre Bibi. Nós tivemos um enorme sucesso com o Irã e com todo o resto que fizemos. Bibi tem sido um grande primeiro-ministro em tempos de guerra e acho que ele foi o melhor amigo que Israel já teve. Seguimos com ele, que tem sido um primeiro-ministro extraordinário, o que não é fácil. Não tem sido fácil esse tempo para Bibi. Você tem um presidente que se recusa a conceder perdão a ele. Acho que esse homem deveria se envergonhar, um perdão por esse julgamento em andamento. Ele diz, é uma vergonha que haja um julgamento como esse contra Bibi. Ele tem o poder que lhe permite conceder suspeitas. Ele disse que concedeu 5 vezes, mas ele não concedeu. Ele disse que ia dar isso em 5 ocasiões diferentes, mas não deu.
Ele não quer fazer isso, pois teme perder seu poder. O povo de Israel deveria ficar bravo. Já tínhamos visto quando ele disse: acho que o povo de Israel deveria estar envergonhado dessa situação. Bibi foi um excelente primeiro-ministro em tempos de guerra e o melhor amigo que Israel já teve. Essas são palavras de Trump. Então o relacionamento entre Trump e Bibi está bem. Há romance. Há uma boa história. Perguntam a Trump se Bibi lhe disse para parar de negociar com os iranianos. O que Trump disse? Outros negociar com iranianos? Ele é você. Você diz, pare de se divertir, pare de falar com eles, não é? Ele disse que não. Você quer dizer se ele nos disse para pararmos de falar com eles, para pararmos de discutir com eles, não é? Vou falar com eles quando eu quiser. Eu falo com os iranianos tudo o que eu quiser, não é? Vamos ver se conseguimos um acordo com eles. E vamos ver se podemos chegar a um acordo com eles. Temos que ir para a fase 2, fase 2. E se não, vamos ter que ir para a fase 2. Aí para 2. A fase 2 será bem difícil para eles. Fase 2. Não estou procurando por isso? Não estou procurando por isso, mas fase 2. Senhor presidente. Bibi não foi lá para pedir que ele não negocie com o Irã, mas para falar com ele. Ou o programa nuclear, os mísseis balísticos e o financiamento ao Hezbollah e aos Houthis acabam, ou eu vou atacar. É que Vivi não foi convencer Donald Trump. Vivi foi dizer para ele: A, B, C é isso que tem. Somos um país que está ameaçado por uns caras que em 2 dias matam 30 mil pessoas. Quando tiverem armas nucleares ou mísseis balísticos suficientes para que ninguém no planeta possa detê-los, eles vão atacar para destruir nossas cidades. Isso não vai acontecer. Mas a esquerda israelense também sabe disso e também apoia. Ou seja, a esquerda israelense quer que detonem o Irã. Aqui não há fissuras, apenas uma realidade, como um templo. Ou como uma pirâmide de tamanho enorme, legendas por Dima Torzok. O que mais ele disse sobre o Irã? Outro clipe. Tudo girou em torno do Irã hoje. Após sua reunião com o primeiro-ministro Netanyahu ontem, Em seguida, a sua reunião com o ministro Netanyahu. você mudou em relação a essas negociações com o Irã? Você pensou em mudar de alguma forma o tema das suas negociações com o Irã? Precisamos fazer um acordo. Precisamos de um acordo diferente, senão será muito traumático. Precisamos fazer um acordo, porque senão de outra forma vai ser dramático demais. Eu adoro essa palavra. Quando o Trump diz dramático, é que a coisa vai ficar mais do que dramática, caótica, infernal, quando ele diz que isso vai ser dramático, vai ser tremendo. Pavel, muito obrigado por essas 50 assinaturas. Quanto mais vocês escreverem no chat, mais chance tem de ganhar uma assinatura para se tornarem membros deste canal, que é a comunidade de vocês, que se tornou uma referência em notícias. Dizem que o áudio não foi consertado, mas eu acho que está bom. Mais 50 assinaturas. 100 assinaturas de Pavel, muito obrigado. Por favor, me confirmem se o áudio foi consertado e se está tudo certo com o som. Preciso de confirmação. O som está bom, estamos bem. Outras. 50, 150. Meu Deus, o que está acontecendo aqui hoje? Alguém precisa controlar o Pavel. Pavel está fora de controle. Como ele vive? Fora de controle? Claro, aqui as coisas vão no tempo e na forma. No tempo e na forma. Os Estados Unidos querem controlar o petróleo do Irã.
Que ninguém se engane, isso é uma realidade, também não precisamos esconder. O secretário de Energia quer algo assim. Hoje na Venezuela. Iraniano, o que o secretário de Energia diz? No dia 23... Delcy Ali, com esse capacete de segurança. Já não dói mais a mão dele. Muito orgulhoso. O comitê não é só bom. Pois o secretário de Energia também quer ir ao Irã. Já está? Isso já está escrito, não fiquem pensando mais nisso. Não fiquem pensando mais nisso, porque isso já está escrito. A guerra vai acontecer. Sério? Não vai ter sobre esse assunto nenhum tipo de fissura. Vivi foi e ele foi. Nenhuma fissura. É que não há fissura entre os dois. Aqui está a história. 200 assinaturas, Pavel, meu Deus. O ataque é tão certo quanto as assinaturas do Pavel? Tão certo quanto isso? Aqui a história é que é preciso acumular uma massa militar tão grande que tudo aconteça muito rápido. A economia israelense está se recuperando agora. O shekel está ganhando força em relação ao dólar. É um momento de projeção econômica para Israel, que está saindo da guerra de Gaza, que está se recuperando economicamente. As pessoas que são de Israel poderão comprovar isso. Assim que isso acabar com o Irã, Israel vai decolar. Economicamente, digo, vai decolar, vai ser um verdadeiro salto econômico em Israel. Pessoal que quiser comprar uma casa, comprem agora, que já está cara por si só. Comprem já antes que seja tarde demais. Porque os preços vão subir, a economia vai se recuperar e tudo vai avançar. Mas aqui há coisas que são inevitáveis para que o mundo seja mais seguro, para que o mundo seja melhor. Legendas por Dima Torzok. Pacífico, não sei se falo assim ou de modo mais amigável. O regime não pode continuar. O regime dos ayatolás não pode continuar. Com isso, a operação não vai começar até que esse porta-aviões esteja lá, até que ele chegue com os destruidores, que vai levar mais 3 ou 4 destruidores. E como eu disse, não há pressa. Incidente no Mar do Caribe. Colisão entre navios da Marinha dos Estados Unidos da América. Estava acontecendo uma operação de logística. Um navio logístico dando combustível a um destroyer. O USS Truxtun, 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 Truxtun. É o destroyer. E o outro é o TAOE-6. TAOE. Incidente. Vemos o vídeo.
Houve 2 feridos, houve 2 feridos. É uma manobra perigosa. Realmente o que estamos vendo aqui é uma manobra em alto mar, perigosa. 2 navios de grande porte ficam um ao lado do outro. A velocidade que eles precisam manter tem que ser constante. O timoneiro tem que ficar muito atento a qualquer variação causada pelas ondas ou controlar o efeito de inércia que elas produzem. O deslocamento de água, porque senão um navio pode acabar prendendo o outro, que foi exatamente o que aconteceu ali. E é um problemão para a Marinha dos Estados Unidos da América. O fato de um destroyer da classe Arleigh se envolver em um incidente assim, agora esse destroyer vai ter que voltar para reparos. Ambos navios conseguiram continuar navegando, isso é verdade, mas isso vai passar por uma investigação. Essas coisas não agradam ao secretário da guerra nem a Donald Trump. Com isso, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu antes, já ocorreu em outras ocasiões. Não vai ser a última, porque essas coisas acontecem, é normal. Há incidentes, mas claro, são coisas que não podem acontecer. Bem, continuamos família. O que temos? Mais notícias, mais coisas estão chegando. O presidente Trujillo e o primeiro-ministro Netanyahu também revisaram possíveis cenários de guerra e de ataques militares. Planos de contingência para proteger a frente civil de Israel de um possível bombardeio de mísseis iranianos? O que eu disse? Esta reunião não foi para negociar, foi para dizer: nós temos isso, temos aquilo, e vocês, o que vão oferecer? E vamos atrás do Ayatollah? Assim, bem claro, né? Assim, bem claro. Ou seja, isso não é uma coisa... Vamos ver se vai negociar ou não vai negociar. Aqui já vão enviar outro porta-aviões. E com 2 porta-aviões, sim, se ataca o Irã. Com um se ataca com o outro. Se dobra. Obrigado. Isso, os Estados Unidos da América adoram dizer isso. Se dobra bem. O que mais temos? O que? Isto é informação, obrigado. Mas aqui não estão comentando muito. Há rotações de aviões na zona de operações. A que estou me referindo? Hoje? Algo ocorreu no mar Mediterrâneo? Aviões Stratotanker decolaram da base de Al-Udeid e posicionaram-se na diagonal da Sicília. Outros decolaram de Moron e encontraram alguns aviões. Esses aviões que foram encontrados em voo receberam reabastecimento e escolta. Suspeita-se que são aviões F-15 e versão antiga, não os X, que decolaram da base aérea da Jordânia para abrir caminho para os F-35 que vão chegar. Ou seja, os aviões F-15 serão substituídos pelos F-35 obrigado. Para oferecer uma melhor qualidade de cobertura aérea. Ou seja, essas rotações de aviões já estão acontecendo. Um segundo, Quero verificar algo. Pronto. Claro, essas rotações aéreas significam trocar um tipo de avião por um formato diferente. Onde fica essa base? Vamos ver. É a base em Salt, na Jordânia.
Os aviões F-15 que estão lá serão substituídos por aviões F-35. Será deixado um grupo de F-15. Mas querem melhorar as capacidades tecnologicamente com os F-35. É importante movimento de aviões é muito importante, porque os F-15 até agora tinham uma missão mais defensiva do que ofensiva. Se agora vão levar os F-35, é porque o perfil da missão vai mudar, vai melhorar. Que é para penetração em espaço aéreo inimigo, com o que aí é possível. Bem, hoje também aconteceram muitas coisas na Venezuela, enquanto depois voltamos ao tema do Irã. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos mudar. Kion. Venezuela. Hoje eu estive assistindo a um monte de conteúdos ao vivo em que foram feitas manifestações. O chavismo não conseguiu encher as ruas ontem à noite. No Maço, Deusdado Cabello dizia que iam encher as ruas, que isso seria uma demonstração de força do chavismo. Foi exatamente o contrário, foi uma demonstração dos opositores ao chavismo, à ditadura. As pessoas saíram em massa, saíram para protestar, para gritar. Está claro, não? Está claro. A Venezuela quer uma mudança. A Venezuela precisa de mudança, precisa de liberdade. Essa mudança vai chegar, ela tem que chegar. Tem que chegar. Essas imagens das pessoas saindo já sem medo, o regime não gosta. Eles sabem que o tempo deles está chegando ao fim, que isso só vai aumentar cada vez mais. Eles não podem usar violência e repressão. Se, por exemplo, Diosdado Cabello fosse perigoso, também não teriam mandado ao secretário de Energia dos Estados Unidos da América. A Venezuela já não é mais um perigo. O regime já não é mais um perigo para os interesses dos Estados Unidos. E agora também não deve ser para os próprios venezuelanos. Não foi só em Caracas, foi em Mérida, foi em vários lugares, onde se reuniram e se manifestaram pacificamente pela liberdade e pela libertação dos sequestrados, não presos, sequestrados. Isso é o que o regime fez. No entanto, o regime, por sua vez, pouco ou nada pôde fazer. Levaram o secretário de Energia Liberdade por aí para passear e pouco mais. Não houve mais nada, não tem mais nada, não queremos procurar mais explicação. O chavismo está morto. O chavismo não vai mais ser o futuro da Venezuela, não vai ser. O que estamos vendo é, em câmera lenta, a queda. Petro agora se envolveu em uma guerra com Cabello. Eles trocaram mensagens venenosas, e foi isso que Cabello disse ontem à noite no El Mazo. O presidente colombiano Gustavo Petro propôs em Washington ao seu homólogo norte-americano Donald Trump
Que o exército do seu país e o da Venezuela enfrentem juntos os narcotraficantes que atuam nas regiões de fronteira. Eu não tenho uma memória tão boa assim, mas essa proposta foi feita pelo presidente Nicolás Maduro ao Petro há mais ou menos um ano, exatamente um ano, e nunca houve resposta. Agora ele vai aos Estados Unidos dizer que a ideia é dele. Mas tem gente estranha neste mundo. Gente muito estranha neste mundo. Notícias. Santander dizem ao fundo traidor. Santander, vocês lembram quando Nicolás Maduro gritava: sai daqui, Santander, não é? Petro? Ele respondeu no Twitter. Bom, ele escreveu uma Bíblia inteira para Diosdi. Ele disse: Diosdado está certo, mas se engana em um detalhe. Espera, isso tem que ser colocado direito. Agora... Isso... Há uma treta entre Diosdado Cabello e Gustavo Petro. Diosdado está certo, mas se engana em um detalhe. Fiz a proposta ao Maduro de antecipar operações entre os dois países, Colômbia e Venezuela, na fronteira para deter o ELN. Quando o diálogo com o ELN foi congelado, no qual a Venezuela, assim como Noruega, tinham ajudado como países garantes desde o governo Santos entre o ELN e o Estado, nunca foi acordado um cessar-fogo pelo lado colombiano. O assassinato de cerca de 200 camponeses pelo ELN em seu conflito com a Frente 33 no Catatumbo. Além disso, convida o governo dos Estados Unidos de Biden a conversar com Macron e com Maduro para realizar um bloqueio naval na rota para o Haiti, a fim de deter o fluxo de narcotráfico para a ilha, que vem justamente da cocaína levada do Catatumbo. Esse fluxo financia as gangues que destroem o Haiti. E Diosdado está errado, houve uma operação articulada do governo venezuelano contra o ELN pelo Zulia e o exército colombiano agiu contra o ELN? Pelo lado de Tibu, a coordenação foi feita pelo ministro da Defesa, Velásquez, com o general Padrino. A coordenação ficou enfraquecida do lado colombiano por causa das relações dos Estados Unidos com a Venezuela e o estado de guerra que se vivia. Eu não apoiei nenhuma forma de invasão ao país irmão, nem o bombardeio a Caracas. E acredito que a ação contra o narcotráfico, do ponto de vista policial, deve ser já em nível mundial, profundamente em nível latino-americano, do Caribe e americano. Por isso, constituímos a coordenação de inteligências policiais entre Brasil, Venezuela, sob o governo de Maduro, Equador, Peru e Colômbia. Escreva aqui ainda mais 20.000 coisas. Diosdado está irritado com Petro. Ele esperava que iam avisá-lo no dia 3 de janeiro sobre o que ia acontecer. Petro caiu, Petro esteve na Casa Branca, esteve distribuindo bonés do MAGA. Era Petro, agora é super amigo de Trump. Vê pra crer? Tremendo. Tremendo. Tem se falado que Diosdado agora é o alvo. Tem se comentado que Diosdado vai ser eliminado. Tem se dito. Amigos de Potos disseram isso. Sinto dizer que não. Não. Se Diosdado fosse um problema, ou fosse um problema para os interesses dos Estados Unidos, ele já estaria morto. Diosdado disse ontem à noite que estou fazendo o discurso que me pediram. Dando a entender, me disseram para dizer isso. Mas não, Diosdado, não vão atacar ele com um drone, nada disso. Se fosse assim, já teria acontecido, insisto, já teria acontecido. A situação que estamos vendo é a seguinte. Estados Unidos têm seus próprios interesses
Um deles... O principal não é haver democracia na Venezuela. Os interesses dos Estados Unidos na Venezuela envolvem uma parte muito importante da economia de hidrocarbonetos. Enquanto os Estados Unidos tiverem um país com certa estabilidade, chamado Venezuela, onde não haja uma guerra civil e seus navios possam carregar hidrocarbonetos, e dentro de algum tempo houver eleições, os Estados Unidos não vão fazer mais nada. Já está ordenando a libertação dos presos políticos para melhorar a vida dos venezuelanos. Aqui, por enquanto, não haverá segunda fase. Eu sei que isso pode cair mal para algumas pessoas ou pode cair muito mal para outras. O próprio Trump afirmou que se dá muito bem com Delcy. O próprio Trump, que há uma comunicação muito boa com Delcy. Verificar se há boa comunicação com Delcy, ou seja, que não vão mudar. Estados Unidos, que funciona, não se mexe. Gostemos ou não gostemos, queiramos ou não queiramos, mas é assim. Eles não vão mudar isso. Delcy está agora mesmo no meio de uma campanha de branqueamento. Agora somos Venezuela, o partido dela. Ela vai começar a navegar sozinha para se candidatar a uma eleição e vencer uma eleição. Ou se não, buscar uma aposentadoria. Com o perdão dos Estados Unidos da América e sua proteção por terem facilitado o período de transição para a democracia. Isso também não vai agradar muitos. Mas é melhor dizer agora do que depois as pessoas serem pegas de surpresa. Se não fosse assim, essa imagem não estaria acontecendo. Se os Estados Unidos quisessem colocar certas pessoas, não vou dizer quem, mas todos sabem de quem estou falando, também não quero subestimar as aspirações de ninguém, eles teriam feito isso. No entanto, eles escolheram que essas pessoas façam parte do regime. Aqueles que continuam controlando o país, que continuam gerenciando uma parte do país e tomando algumas decisões, mas a grande maioria delas vem e provém dos Estados Unidos da América. A libertação dos presos vem dos Estados Unidos. O fato de não ter havido violência hoje nas ruas da Venezuela vem dos Estados Unidos. E é uma forma de colocar uma focinheira no cachorro para que ele não morda, mas continua sendo um cachorro. Essas pessoas continuam sendo ditadores? Vou postar o tweet de Donald Trump para não restarem dúvidas nem dizerem que sou contra algo. Eu sou a primeira pessoa interessada em que essas pessoas nem sequer estejam na Venezuela por mim. Em um setor, todos presos e pagando por crimes contra os direitos humanos e contra o povo da Venezuela para o resto da vida. Além disso, mas esse não é nosso cenário atual. Isso, dizia Donald Trump sobre Venezuela. As relações entre Venezuela e Estados Unidos foram, para dizer suavemente, extraordinárias. Suavemente extraordinárias. Estamos lidando muito bem com a presidenta Delcy Rodrigues e seus representantes. Ou seja, você deu legitimidade a Delcy Rodrigues como presidenta, não presidenta temporária ou representante, ou Delcy Rodrigues não presidenta. O petróleo voltou a fluir e grandes somas de dinheiro, ausentes há anos, logo beneficiarão muito o povo da Venezuela. Marco Rubio e todos os nossos representantes estão fazendo um trabalho fantástico, mas falamos apenas por nós mesmos e não queremos que haja qualquer confusão sobre esse assunto. Há uma história sobre um homem chamado Harry Sargent Taze, do Wall Street Journal.
Ele não tem autoridade de nenhuma maneira, forma ou modo para agir em nome dos Estados Unidos, nem qualquer outra pessoa que não tenha sido aprovada pelo Departamento de Estado. Sem essa aprovação, ninguém está autorizado a representar nosso país. Agradeço sua atenção, presidente Donald J. Trump. O que vocês acham? Eu gosto, além disso, sei que grande parte da nossa comunidade é da Venezuela. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Eu acho que isso é importante. Estamos vendo ou estamos nos encontrando em um cenário indesejável para a MCM, indesejável para muitos dissidentes. E aqui a situação que estamos vendo é que do sim vai ficar. Vai ficar um tempo. Esse prazo será decidido pelo povo da Venezuela. Se o povo sair às ruas, fizer protestos, manifestações dizendo que não quer Delcy, mostrar a Donald Trump a necessidade de mudança. A mudança terá que ser feita. Se as pessoas ficarem em casa e tudo correr bem, ninguém reclama, ninguém lembra do que fizeram, sim, vai continuar assim, sinto dizer, mas é assim. Eu sei que isso é confuso. Eu sei que isso é super confuso. Mas a política é confusa. A política é muito confusa. Com isso, não quero incentivar ninguém a fazer ou ter que fazer algo. Cada um é responsável por seus atos e cada um tem que saber o que deve fazer. Eu não sou venezuelano. Não tenho que dizer a um venezuelano o que ele tem que fazer. O que estou vendo é que a cada dia que passa, as relações entre Delcy e esse pessoal vão melhorar. Leio um comentário interessante, parte de um plano. Vamos colocar aqui, não. É parte do plano do Trump, fazer eles acharem que estão no poder. Não. Trump disse que ele deve obedecer o que mandam. E Delcy disse que sim, Delcy está obedecendo. Delcy sabe da realidade. Quem manda agora mesmo na Venezuela são os Estados Unidos da América. E se ela quiser sobreviver como gestora da Venezuela, tem que fazer o que os Estados Unidos mandarem. É algo muito diferente. Vou dar um exemplo que meu irmão Ariel Kaniski me contou. Visitando a fortaleza de Massada, ele me contou a história dos judeus e romanos. Vocês já sabem que eu sou apaixonado por essas coisas. 2.000 pessoas vão embora, mas eu vou contar mesmo assim. Havia vezes em que, quando o Império Romano chegava para conquistar um povo, colocava um líder romano hispânico no comando. Não colocava um governador romano. Havia vezes em que escolhiam alguém daquele povo, daquela tribo, daquele reino e o colocavam como gestor dos interesses de Roma. Alguém do próprio povo administrando os interesses de Roma. Bem, foi isso que aconteceu na época com Herodes, Israel. Ele fazia o que Roma mandava, mas se apresentava como o rei. Pois dessa é a mesma coisa. Delcy obedece ao que os Estados Unidos dizem e grande parte do seu próprio povo não a suporta. Mas se não houver gente indo às ruas e tudo estiver tranquilo, o petróleo vai continuar chegando aos Estados Unidos. Está... Já era. É assim? Vocês me perguntam aqui? Acho que haverá eleições na Venezuela?
Acredito que haverá eleições na Venezuela, mas isso vai levar tempo. E cuidado. Cuidado porque não sabemos a quem o Trump vai apoiar. MCTM. Ele tem um grande apoio popular por trás, um grande apoio nos Estados Unidos, isso são votos. Talvez a administração de Donald Trump não quer irritar os fãs de McKinney. Por isso a Casa Branca a recebeu, elogiou-a como uma ótima mulher, prometeu manter contato, conversar e deu seu telefone pessoal. Obla, será que vai haver mensagens, vai haver alguma comunicação entre McKinney e Trump em algum momento? Mas eu acho que o maior interesse de Donald Trump com a questão de MCM é não perder votos de venezuelanos naturalizados nos Estados Unidos da América. Sinto dizer dessa forma. Acho que é por aí que as coisas vão. Se Trump tivesse sido convencido e tocado pela história de Maria Corina e a visse como a líder que precisa ser para a transição da Venezuela, ele a teria colocado lá. Delcy não é uma presidente legítima, ninguém a elegeu, nem mesmo nas últimas eleições ela se apresentou como presidente, era o Maduro. Eles perderam as eleições, mas os Estados Unidos legitimaram ela como presidente. Quero que vocês pensem em tudo isso. Eu quero que vocês pensem em tudo isso. Obrigado. Porque é algo que é real. É algo que tá aí. É algo que infelizmente está aí. Ela é uma grande mulher, eu digo isso. É uma grande mulher, Maria Corina. Mas reparem numa coisa, não deixam ela voltar para Venezuela. Por enquanto não deixam, porque sabem que a presença dela lá pode desestabilizar o país. Insisto, Maria Corina não está neste momento na Venezuela, porque os Estados Unidos consideram que a presença dela lá pode desestabilizar o processo que foi iniciado. Vai ter gente que vai dizer que você está se equivocando. Bom, então, por que Guanipa está nas ruas? Por que Armas está nas ruas? Obrigado. Por que soltaram os presos políticos? Por que Maria Corina ainda não pode voltar à Venezuela? Por que não Guanipa? Sai pra rua. Começa a haver uma espécie de revolução. Em 24 horas todo mundo vai pra rua com motocicletas. Liberdade, vamos derrubar o regime. E alguém disse pra ele, pisa no freio. Prendem o Guanipa, levam ele por 48 horas e devolvem pra casinha dele com uma tornozeleira eletrônica. E mais algum recado. Será que alguém disse pra ele? Pra pegar leve? Há coisas que não sabemos se acontecem. Por isso, Diosdado está tão tranquilo? Diosdado não estava tranquilo no começo. Diosdado no começo, quando você via ele estava nervoso, de cabeça baixa. Não colocava os recortes no baralho. Agora ele começou de novo, mais uma vez, a tirar amigos e colegas. Ele não tira mais a gente, já tirou uma vez e pronto. Parece que ele não gostou. Gostou da experiência do que aconteceu depois. Preferiu nos evitar. Não tem problema, viu? Diosdi. Que você nos tire de vez em quando. Olha, não vamos encontrar mais plantações de cocaína na Venezuela. Fica tranquilo. Se já está tudo visto, não vamos mais ver as pistas de decolagem dos aviões de vocês do Cartel dos Sóis? Cara, a gente pode mostrar talvez a melhoria. A mansão que você tem com sua família na região de Lorinoco? Poucos sabem disso. Melhor ainda, posso mostrar para todos verem o que você fez com o dinheiro dos venezuelanos. Isso poderia ser, hein? Dios di.
Quem entende, entende, ou se diz assim como ele gosta de dizer. Tchau, né? Vamos ver esse 2. Os Estados Unidos, insisto, não querem guerras como no Iraque. Não querem guerras como no Afeganistão. Não querem guerras. O que eles fizeram foi chegar à Venezuela. Tiraram quem incomodava, que era o Maduro, e ficaram com quem queria colaborar, que era o resto. Maduro estava fora de si. Maduro tinha enlouquecido. Maduro era um egocêntrico narcisista que achava que era a reencarnação de Bolívar, com um híbrido entre Chávez e o Negro primeiro e Sucre. Ou seja, era uma espécie de super DNA e tudo mais. E ele achava que podia vencer os Estados Unidos. Todos ao redor diziam: esse cara vai nos mandar pra morte. E alguém chamou alguém e disse: você, 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 você e você. Ou vocês nos dão o Maduro, ou vão todos com ele, e eles disseram: leva o Maduro, pode levar. Entrevista de Delcy Rodrigues sobre o tema do Maduro. Além disso, sobre o tema do Maduro. Vocês perguntaram, quantos porta-aviões existem no Irã? No Irã não há nenhum porta-aviões na zona de operações. Há um porta-aviões neste momento e outro que está a caminho nas próximas semanas. O que Delcy disse? Você vê Nicolás Maduro como líder legítimo da Venezuela? Você vê Nicolás Maduro como líder legítimo da Venezuela? Sim, sem dúvida alguma. So, yes. Sí, sin duda alguna. Me surpreende que Delcy fale inglês, mas evita falar em inglês, apesar de supostamente ter estudado na Europa. I can tell you that President Nicolás Maduro is the legitimate president. Puedo decirte que O presidente Maduro é o legítimo presidente? São ambos, o presidente Maduro e Cília Flores, a primeira-dama, inocentes. Maduro e Cília são inocentes. Sim, mas se ela quisesse que Maduro voltasse, poderia ter feito um acordo com os Estados Unidos da América e dizer: nós damos o petróleo, damos tudo o que está sendo dispensado, queremos Maduro de volta. Que Maduro assine que aceita as condições dos Estados Unidos. E se não, eles acabam com ele. E ela não fez isso. O que Delcy fez foi receber o diretor da CIA. O que Delcy fez foi receber o secretário de Energia dos Estados Unidos da América. Delcy permitiu a abertura da embaixada dos Estados Unidos. Maduro já está apodrecendo em uma prisão com 4 cobertores, lá em Nova York. Ela, no entanto, está no poder com roupas de grife e ganhando mais dinheiro do que nunca. Eu sei que essas verdades doem, né? São difíceis de engolir. Mas é que eu acho que todo mundo sabe que é assim. Assim. Eu até diria, olha só a foto. É que pra mim parece que sequestraram o Nicolás Maduro e você está assim. Olha só a foto, hein? Vou ampliar para que dê para ver direitinho. Secretário de Energias? Desse secretário Decimanos. Acho que não há mais perguntas sobre esse assunto. Está mais do que claro qual é a situação aqui. Cada um entendeu o seu papel nessa história, cada um sabe qual é o seu papel em toda essa história. Seguimos ao vivo. Família, de onde estão conectados hoje à noite? Por favor, contem um pouco de onde vocês estão nos visitando. Eu gosto de ver de quais países nos visitam em estratégias militares em breve. Surpresas. Ontem à noite estive editando os primeiros 7 minutos da visita ao século. Eu sou muito lento para editar, porque gosto de fazer tudo muito bem. Com muito estilo, estratégias. Sim, os 7 primeiros minutos já estão prontos. Será que coloco um pouco aqui para vocês? Estou tentado a colocar aqui para vocês um pouco dos primeiros 7 minutos da visita ao Secot. Não sei. Se chegarmos a 423 mil, faço um pequeno preview, hein?
Faltam 200 pessoas pra gente. Se chegarmos a 200 novos membros, eu faço aqui o preview e tudo mais. Já para concluir, tudo sobre a Venezuela ainda está muito no ar. Mas eu acho que o caminho no qual estou apostando não está lá. No momento não está muito. Muito a favor de MCM, ele diz, por aqui. Me deixe para o momento da estreia. Claro, isso é fácil dizer quando... Tem algumas pessoas que já viram. É um espetáculo. O vídeo do Secodi é um verdadeiro espetáculo e vocês vão ver em breve. Mudando de assunto, vamos para o próximo passo. Falávamos ontem à noite, ou dizíamos ontem à noite, comentávamos ontem à noite que poderia ter acontecido algo com drones na passagem. Os cartéis Estados Unidos. PAN. Bondi saía. A procuradora-geral dizia: derrubamos um enxame de drones dos cartéis. É assim que defendemos nossa fronteira, é assim que trabalhamos, é assim que Donald Trump, o governo de Donald Trump, protege os interesses dos americanos e sua segurança. Nós aqui, em Estratégias Militares, fazíamos uma investigação ao vivo para comprovar se as imagens que estávamos vendo aqui eram os famosos drones ou não. Já começávamos a pensar que talvez fossem UAVs ou OVNIs que estavam aparecendo por aí. Ontem à noite foi uma loucura com um enxame de drones. Bom, então a notícia de hoje. Não vão rir, por Deus, não riam muito, só um pouco. Existem duas versões do incidente. Duas versões. A primeira versão planeirística. Houve um desacordo entre a Administração Federal de Aviação e funcionários do Pentágono sobre testes relacionados a drones. Disseram à CBS News várias fontes próximas ao assunto. E isso por quê? Os Estados Unidos estão testando seus canhões a laser. Primeira teoria. Estavam testando algo novo no campo de tiro? A administração civil viu coisas estranhas no céu, explodindo, e fechou o espaço aéreo sem consultar o Pentágono. O administrador da FAA, da Agência de Segurança Aérea, Brian Bedford, decidiu fechar o espaço aéreo sem avisar à Casa Branca, ao Pentágono, nem ao Departamento de Segurança Interna. Primeira teoria: testes militares. Quando ouvimos falar de testes militares, já começamos a pensar em coisas estranhas da Área 51. Mas é que depois você descobriu que o que tinham derrubado eram balões de aniversário. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, balões de aniversário. Alguém fez uma festa de aniversário, soltaram um monte de balões no ar, uma celebração. Os balões foram levados pelo vento até o desfiladeiro e começaram a atirar neles com canhões a laser, achando que era uma invasão de drones.
Veja só, depois encontramos Pambondi dizendo que tinham derrubado um enxame de drones do cartel mexicano. Ontem à noite eu aqui preparando um mega programa com imagens dos drones do cartel, um monte de informação, e no fim das contas eram só balões. Bom, pelo menos o programa foi bom, Vimos aqui os aparelhos do cartel, foi bom para dar uma cutucada no México. Mas parece que não houve enxame de drones nem possível ataque do cartel. Uma festa de aniversário, soltaram um monte de balões e esses balões, no final esses balõezinhos, acabaram caindo com os canhões laser. Beleza? Mudo a configuração do microfone? Me digam se está melhor agora. Vamos ver se o áudio agora não tem eco. Vamos ver. Aún así, Está dando para ouvir? canal, por cierto, os comento, tenéis que buscar el canal, no os va a salir porque hemos estado mucho tiempo sin hacer directos allí. Estrategias militares en directo, todo junto, escribirlo, porque allí vamos a subir los mejores programas del mes, de la semana, los mejores momentos editados para que los podáis ver. Por favor, suscribiros a ese canal. Vamos ver se o áudio está bom. Vamos começar logo. Vamos fazer uma espécie de canal B de estratégias militares para que as pessoas também possam ver o conteúdo depois. Está tudo bem com o que aconteceu, está tudo bem. Não por causa dos balões, não por causa dos balõezinhos. Está tudo bem, porque agora sabemos que os Estados Unidos têm canhões a laser que podem atacar enxames de drones. Provavelmente isso também. Já foram usados para proteger bases militares no Iraque e na Síria. Bem, na Síria já não, porque eles saíram da última, acho da segunda que restava. Altans. Mas pode proteger Israel? Por exemplo. Esse é o equipamento de Haitian, um canhão laser portátil. E é que esse é o futuro. Este é o futuro. Os drones. Os drones podem fazer o bem ou podem fazer o mal. É que fechar durante 10 dias, o espaço aéreo por causa de uma festa de aniversário. Pra mim, isso parece muito estranho, não é? O que vocês querem que eu diga? Isso me parece muito estranho. E depois aparecem imagens como essas de objetos, esferas voando. Eu não sei. O que vocês acham que aconteceu outro dia? Foi mesmo uma festa de aniversário ou um teste militar? Alguém ficou nervoso ao ver algo no céu que não entendeu. Operadores do radar disseram que estamos sendo invadidos por alienígenas. Eu não sei. Mas é que... são coisas que... olha, são sérias. São sérias. É que a notícia era, eu leio literalmente, a notícia era: vários drones operados pelos cartéis do México violaram o espaço aéreo dos Estados Unidos durante a noite perto de El Paso. O exército dos Estados Unidos usou medidas de guerra eletrônica em Fort Bliss para derrubá-los, o que resultou em uma restrição temporária de voo emitida esta manhã pela Administração Federal de Aviação. Drones de cartéis mexicanos violaram o espaço aéreo dos Estados Unidos e o Departamento de Guerra tomou medidas para desativá-los. A FFA e o DW determinaram que não existe ameaça para os voos comerciais. E então eram balões de uma festa de aniversário ou estavam testando um canhão a laser. Bom, isso não faz sentido para mim. Isso não faz sentido para mim. Vamos voltar ao mapa. Acho que precisamos investigar mais isso. Supostamente. Onde ocorre a derrubada desses balões, drones ou discos voadores? Já não sei o que é. É que eu não sei. O que é? Foi aqui. Reparem nisso.
Este é o Aeroporto Internacional de El Paso. Nós vimos a imagem da torre de controle dessa câmera, que transmite 24 horas por dia. Foi aqui, foi bem à direita. Tem essa base militar? É o Big Army Airfield. Que eu acho que aqui nessa área tem unidades de helicópteros. Tem. Mas esses são Apaches. Não, deixa eu ver. Esses são Apaches, esses são Black Hawk. Não, deixa eu ver. Será que há drones nessa base? Com certeza, deixa eu ver. Vai ter. Vamos dar uma olhada por aqui. Vamos ver o que eles têm. Helicópteros. Helicópteros. Muitos helicópteros. E dizem que é desta base. Foram usadas armas de guerra eletrônica para derrubar alguns drones do cartel. E 130 vemos por aqui também. C-130. Não vejo aviões de combate. Vou continuar olhando um pouco. Não vejo aviões de combate, não quer dizer que não existam. Vamos ver. Isso aqui, o que é? Ah, isso é um... Deixa eu ver. Estamos tentando identificar o que são esses. Esses são radares, hein? Isso é uma bateria antiaérea. Esse é o mesmo tipo de radar que o Iron Dawn usa. Ou um dos radares que o Iron Dawn usa. Este que vemos aqui, este... Aqui há vários radares, possivelmente parte do sistema de guerra eletrônica instalado. Vamos continuar olhando por esta área. Super interessante, hein? O que realmente aconteceu? O que faz dizer que durante 10 dias o espaço aéreo da passagem era fechado? O espaço? Isso... não ficam muito claros. Esses veículos não aparecem. Vamos procurar uma imagem antiga. Que nos dê um pouco mais de imagem. Que... radar embarcado, radar. É um radar. Que, aliás, aponta para o México. Esta é a sua unidade de energia. A sala de comando do radar é esta aqui. Esta é a unidade de energia da sala. Uá, me parece muito estranho. Ou seja, supostamente, de acordo com a Procuradora-Geral, um enxame de drones entrou pela região do México, subiu por aquela montanha. Estavam indo em direção a Fort Bliss. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Me desculpe mesmo. É que não consigo engolir isso. É impossível. Veja se há mais coisas interessantes por aqui. Mais veículos. O que mais temos por aqui? Parecem veículos de... Esse aqui é super complicado.
Ali tem algo estranho. Ali aconteceu algo estranho. Família. Algo muito, muito estranho. Muito suspeito. Tudo isso, hein? Isso é para treinamento. E vê que a gente encontra a casa do Maduro aqui. Em Maqueta. E olha, aqui eles estão treinando alguma coisa, hein? O assalto a algum lugar. Reparem, hein? Curiosidades dos Estados Unidos da América, vocês descobriram? Depois eu me pergunto, por que certas coisas acontecem comigo? Ai meu Deus, galeria de tiro. Não sei, é muito estranho. Família, o que acham? O que vocês estão pensando agora? Foram balões de uma festa ou aconteceu algo estranho ali? Mas isso está estranho, hein? Isso está com um cheiro muito estranho. Alguém ficou nervoso, começaram a fazer ligações. As ligações não funcionavam. Fecharam o espaço aéreo que não funcionava. Bem, aqui vemos veículos blindados NRAP. Esses sim são identificáveis. Vemos alguns Anvis por ali. Outros NRAP bem grandões. É que realmente essa base, eu acho que está um pouco mais para dar segurança do que outra coisa, né? E é verdade que tem uma área que é para drones, que é destinada a drones. Vejam, vemos aqui os veículos. E é muito estranho. É hiper mega estranho toda essa história. Parece que são lançadores de algo, né? E não se acredita neles. Muito estranho. É tudo muito estranho, tudo. Esse assunto, eu estou confuso com isso. Essa coisa dos drones, esses fantasmas e tudo mais. Vamos fazer um resumo de última hora para ver o que temos e o que aconteceu nesse mundo louco. Se aconteceu algo que seja digno de destaque. Um dia completo, um dia bem cheio. Bom, já sabemos o que vai acontecer com o Irã. E o que vai acontecer? Bom, tem um vídeo, não falamos sobre o sequestro de Nancy Guthrie. Acabaram de publicar um vídeo. Outro vídeo do suspeito. Não estou acompanhando muito esse assunto, mas vamos colocar aqui. Não. Legendas feitas por Dimatorzok. Clave. Nancy Guthrie. Bem, sequestrada. De 84 anos, mãe da apresentadora do programa norte-americano Today, Savannah Guthrie, foi dada como desaparecida em 1º de fevereiro de 2026. Desde sua casa na região de Catalina Fort Hills, perto de Tucson, Arizona. Desde então foram divulgadas imagens e vídeos, e parece que ela foi sequestrada. Eu vou embora daqui. Nova imagem publicada pelo FBI. Um cara com uma mochila. O que ele está fazendo?
Bem, se ele tocou na cerca, na porta de metal, ali vão ter impressões digitais. Isso é estranho, muito estranho. Bem, é preciso esclarecer. As autoridades disseram que não tem nada a ver, por isso cobriram o rosto dele. Bem, essa senhora está desaparecida. Com 84 anos ela foi sequestrada para mim. Este mundo em que vivemos é um mundo que não faz sentido. Às vezes, $100 mil por informações que possam levar ao paradeiro desta senhora, desta idosa de 84 anos. A mãe que os pariu. Por isso existe em El Salvador um lugar chamado Zecó. Por isso está Aquele lugar ali. Zecote. porque havia demônios. Soltos pelas ruas, sequestravam pessoas, assassinavam, jogavam elas em um beco, o beco do diabo. E por isso esse tipo de coisa não se deve fazer. Um zecote tem que fazer. Este é um dos momentos da visita do zecote que eu mais me alterei. A entrevista, quando fizemos a entrevista com um membro da Mara, com este em específico, com outros colegas que faziam perguntas para ele. Ele falava muito tranquilo para quem já matou tanta gente. Houve um momento em que fiquei muito alterado e decidi, vou lá fazer perguntas para ele. Sério? Vamos parar e perguntar para ele, será que esse cara... Pergunto para ele, eu coloco eu mesma. Pergunto a ele, já matou alguém aqui? Sim. Isso tem sim. Provavelmente isso é sim. Sim. Estes são os restos de um tiroteio. Aqui foi há anos. Você já matou alguém? Sim. Nós os vimos envolvidos em vários crimes por pertencerem ao que somos. Mas você já matou alguém, não? Sim, já estive envolvido em homicídio, já estive preso por homicídio qualificado. Ele ficou nervoso quando comecei a fazer perguntas. Na verdade, a entrevista teve que ser interrompida, porque eu já estava usando estratégias demais. E a verdade é que, bom, as sensações que vivemos em toda essa história foram impressionantes. Não foi incrível? Espero que em breve tenhamos o vídeo editado. Está indo devagar. Eu peço paciência para vocês. Vocês me mandaram e-mails perguntando quando. Por favor, quando o Secot, quando vai estar pronto? Precisamos caprichar, pois quero realizar mais projetos em El Salvador. Tenho mais projetos audiovisuais em toda essa região do mundo. Na América Central tem que ser bem feito, então peço paciência para vocês. Mas para mim essas pessoas são desnecessárias. São pessoas que para mim não fazem falta. Não acrescentam nada à sociedade, são pessoas que não têm nada a oferecer, que não vão beneficiar o desenvolvimento do nosso mundo. E como tal, é melhor que estejam lá do que estejam massacrando inocentes, não é? Essa é a realidade, é assim que as coisas são. E é assim que isso está acontecendo. Não um mundo que não sabe como enfrentar o terror, mas há um país que sabe como fazer isso, que é El Salvador. Família, obrigado por acompanharem ao vivo no Estratégias Militares, foi um prazer. Por favor, inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos, é super importante deixar seus likes, seus comentários. Muito obrigado e nos vemos amanhã. Nos vemos amanhã com mais informações. Obrigado a todas as assinaturas que vocês deram e a todos os superchats.